Meninos, boa noite. Nós já vamos iniciar a nossa conversa, porque vocês vão ter aula às 8, né? E senão o nosso tempo fica muito curto. E eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns itens que ficaram aí pendentes da nossa última conversa, quando nós falamos sobre colheita do café. Nós falamos, só para poder relembrar, né? Só para refrescar a memória, porque tem muito tempo que a gente não tem aula, né? Terça agora foi recesso. Nós falamos das questões relacionadas à retirada do café da planta, falamos da derriça manual, falamos da questão do uso de máquinas de grande porte e de pequeno porte, falamos da derriça total e da parcial, né, que também é chamada de colheita seletiva, e falamos da derriça no chão e também sobre panos. Nós trabalhamos com essas três duplas: derriça no chão, derriça no pano, colheita manual, colheita mecanizada, e seletiva e total. E aí, em função de toda essa conversa aí, eu pedi para que vocês fizessem a leitura daqueles artigos para fazer um trabalho, que o prazo é até amanhã, né? Um trabalho que fala, né, sobre a força de retenção de frutos, né? Está relacionado aí ao estágio de maturação. Então, nós paramos nesse momento. Sobre isso aí, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem conversar a respeito dessas aulas anteriores? Ou nós podemos seguir adiante? Ô Zé, desculpa a demora aí, viu? Esqueci da aula, Zé. Agora Ô, que eu John, tudo fui, em paz, filho. tava no YouTube lá, vi uma aula do lá, falei, nossa, aula do Zé, deixa eu correr. Não, tá tudo em paz. Tranquilo até essa parte, gente? Tá tudo certo? Ô Podemos Zé, deixa eu fazer seguir? uma pergunta pra você. Pode falar. A varreção é considerado um tipo de arruação? Não, a arruação, ela é uma prática que é feita antes do momento da colheita, e essa arruação, essa retirada das impurezas, do material solto sobre o solo abaixo, sobre a planta, sobre o solo, sobre a planta, é para preparar ou retirar esse material que caiu antes, para que possa depois permitir com maior facilidade de levantar o café de varreção. Pensa o seguinte, Johnny, fez a varreção. Teoricamente, debaixo da planta está, entre aspas, limpo. Porque os frutos que caíram antes da varreção, nem granar eles granaram. A maior parte deles. Por diversos fatores. Fatores fisiológicos e fatores fitossanitários. Então, todo esse material é retirado dessa região onde o fruto, porventura, onde os frutos da árvore, porventura, poderão cair, é retirado e esse material é descartado, vai para o meio da rua. Esse café, e se porventura caiu algum fruto de café, ele não vai ser aproveitado. E aí essa parte de baixo da planta está limpa, sem resíduos, vamos dizer assim. E aí os frutos que caírem da planta no solo depois da arruação, esses frutos que são os formadores do lote de varreção. Eles vão ficar ali sobre o solo, em contato com o solo, com os micro-organismos, com essa umidade, por todo o período de colheita, até que após colherem o café de árvore, vai fazer a varreção e a retirada desse café. Então, o esticar o pano sobre as plantas é para evitar que os frutos da árvore entrem em contato com esses frutos que caíram previamente, após a varreção e antes da colheita. Entendeu? Não, entendi sim, obrigado. Beleza, tranquilo. É por causa que, como ia limpar debaixo do pé quando fazer a varreção, pensei que podia ser considerado uma arruação, mas então já deu para entender, então. E a arruação é antes, Aham, né? entendi. Preparando exatamente para a varreção. Então, gente, ficaram algumas etapas para a gente finalizar a nossa conversa de colheita, para que a gente possa iniciar as questões relacionadas ao processamento pós-colheita. E essas questões são questões logísticas.
O que é importante, o que é necessário acontecer após a retirada do café da planta? O que a prática nos diz? A prática nos diz o seguinte: retirar o café da planta é fazer a derriça. Aí esse café é colocar, ele vai cair sobre os panos, vamos dizer que seja uma colheita do pano. E aí esse café que cai sobre o pano, ele tem que passar por uma pré-limpeza, ele vai ter que passar por uma abanação. Ele vai ter que passar por um momento de retirada de folhas, retirada de ramos quebrados que porventura possam cair sobre esse pano. Não é isso? Tem muita gente que faz essa limpeza com as mãos, tem muita gente que faz essa limpeza com alguns equipamentos, inclusive com rastelo mesmo, e tem gente que faz essa limpeza, que é o que está mais acontecendo hoje, com sopradores. Não é, Léo? Não é, Júlio? Pega o soprador e assopra esse café sobre o pano e as folhas saem e os frutos ficam. Não é assim que acontece? E deu problema aí, Léo. Não consegui te ouvir em nada. Consegui ouvir em nada, Léo. Deu um chiado e nós não conseguimos te ouvir. E esse café, depois de abanado, né? Deixa eu mudar a tela aqui, que eu vou colocar uns vídeos para poder a gente ver. Esse café, depois de abanado, ele vai ser ensacado. Tá? Na maior parte das propriedades, esse café vai ser ensacado. Né? Que são etapas extremamente importantes. Isso ajuda demais, ou atrapalha demais, quando a gente fala em processamento pós-colheita. Um café que passa por uma abanação bem feita, que chega na unidade de processamento pós-colheita limpinho, ele facilita demais o fluxo das máquinas. E, pelo contrário, um café que chega na unidade de processamento pós-colheita, que vamos imaginar uma propriedade que vai lavar e descascar esse café, que chega muito cheio de folhas, isso vira um transtorno danado. Quer dizer, é uma etapa simples, né? Mas que é de grande importância para que o trabalho tenha um fluxo adequado. Só que é trabalhosa, abanar café é trabalhosa. Aí tem algumas pessoas que fazem alguns equipamentos, que bolam alguns equipamentos, que é o que eu quero projetar para vocês aqui agora. Isso aqui, ó, vou projetar uma banadeira de café disponível no YouTube para poder a gente visualizar o trabalho dela. Vocês me falam, por favor, se vocês estão conseguindo ver e ouvir. Então vamos entender a máquina. Aqui, ó, é onde é a moega de recepção do café e aqui embaixo existe um piso furado, tá? Um motor aqui tocando um braço que vai fazer o piso movimentar e jogar o café para frente. Vocês estão ouvindo aí, gente? Estão vendo? Tudo certo? Certinho, Zé. Beleza. Se alguém tiver com dificuldade de ver, depois eu vou colocar o link na plataforma, tá? Agora ele está inclinando a máquina. Ele está subindo essa parte aqui, ó, que é um macaco, que ele vai girando essa rosca sem fim e vai subindo a frente da máquina para o café descer. Como que funciona essa máquina? Ele coloca aqui o café com as folhas e ramos. Aqui existe uma estrutura que vibra, né, com dois pisos. O primeiro piso furado, o piso superior furado, por onde vaza o café e cai nessa caixa, e o segundo piso
direciona o café com a bica. E esse primeiro piso furado não deixa passar as impurezas maiores. Nesse caso aqui, pessoal, ele está trabalhando com café de varreção, tá? Mas isso independe, o mecanismo de funcionamento da máquina independe se é café de varreção, se é café de árvore, tá bom? Essa máquina separa também a sujeira mais fina, que é menor que o café, por um piso furado. Esse aqui, ó, como eu falei para vocês, é o piso por onde vaza o café e as pequenas impurezas, né? E as impurezas maiores, as folhas e ramos, passam direto. O detalhe é o piso e a vibração, tá?
Essa máquina já separa também sujeira mais folhas e joga por essa turbina, e a mais pesada nas pedras, no caso de café de varreção, né? E tem mais essa aqui, que é a cilíndrica, mais compacta, né? Vamos ver o funcionamento dela. Não, pode jogar, depois começa a virar. Agora acho que ela podia virando e jogar a abastação. Tem que pôr um motorzinho para não judiar do camarada, né? Então, isso, moçada, é um trabalho que normalmente as pessoas fazem com peneira, junta o café ali na peneira, ou seja, o café de pano, e joga para cima, e o vento vai soprando aquelas folhas e os ramos são retirados também com as mãos. Esse serviço de pré-limpeza ou de abanação, ele é um serviço que é feito imediatamente após a derriça, antes de ensacar o café, tá? Antes de fazer o ensaque. Como eu disse, é um negócio que é muito simples, porém é extremamente importante. É trabalhoso, mas é extremamente importante ser feito. Imagina só, um café que não é lavado, que é mistura de frutos e que vai para o terreiro cheio de impureza, cheio de folha, cheio de ramos. Não é isso? Isso aí interfere muito em termos de manejo, interfere também na medida final do café, porque essas folhas ocupam espaço, e aí acaba que no final, se elas forem contabilizadas como volume, o produtor vai estar pagando por colheita de folha e não por colheita de frutos. Então tem que se observar isso aí. Com relação à abanação, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou nós podemos ir seguindo? Porque agora eu vou falar do ensaque. O ensaque é uma questão muito interessante da gente pensar. Podemos seguir? Então, depois que o café é colhido e abanado, ele precisa ser acondicionado em algum ambiente, no caso de colheitas manuais, no caso de derriça manual, no caso de derriça com máquinas portáteis, né? Porque quando ela é feita com máquinas de grande porte, ou essa máquina bascula no trator, ou ela tem uma caixa de contenção desse café. Depois joga tudo de uma vez e vai embora a viagem com a carreta. O café vai embora na carreta do trator. Agora, quando a colheita é manual ou mecanizada portátil, depois que faz essa pré-limpeza, essa abanação, esses frutos eles têm que ser acondicionados até que eles sejam transportados. Tá? E isso é uma questão extremamente importante. Porque graves problemas de qualidade podem ocorrer nesse momento, dependendo do tempo que o café ficar ensacado. Dependendo se esse saco de café permite ou não troca de ar. Isso vai muito em função vai em função de um monte, essa perda de qualidade, essa possível perda de qualidade, ou esse ganho de qualidade, isso vai muito em questões muito pontuais, vamos dizer assim. Eu até vou contar para vocês por que no Brasil, a minha opinião, claro, né? Qual foi o start aqui no Brasil para essas questões de fermentação de café? Que foi algo em torno aí de 10 anos atrás que começou essa movimentação. Foi por conta dessa fase que eu estou chamando para vocês de ensaque
do café após a abanação. Olha para você ver a tamanha importância dessa fase. O produtor colhe, abana e ensaca. E aí, em determinada região aqui do Brasil, que é a região da Serra do Caparaó, numa comunidade chamada de Pedra Menina, alguns produtores de lá, que eu tive a oportunidade e a honra de conhecê-los, eles deixaram esse café ensacado. Olha que situação interessante. O café ficou ensacado 7 dias na lavoura. E depois eles foram lá e transportaram o café para o terreiro e secaram o café. Esse café que ficou 7 dias ensacado, eles conseguiram vencer concursos de qualidade e eles tiveram uma surpresa muito grande com esse café, em termos de qualidade. Vejam só, eu estou falando para vocês que o café não pode ficar ensacado após a colheita. E o Zé Alexandre com o Afonso deixaram o café, não sei se foi 4 ou 7 dias. E esse café foi um café surpreendente. Eu conheço essa turma desde 2011. E essa foi uma experiência que deu muito certo lá. Tá? Mas vejam, ambiente não controlado, presença de oxigênio, oscilação de temperatura. Tudo deu certo para que eles conseguissem fazer isso e tiveram um lote de café com bebida espetacular, única, singular. E o que eu recomendo para vocês? Turma, o café pode ficar ensacado no máximo por um intervalo de 4 horas após a colheita. Colhe, abana e ensaca. Dentro de 4 horas, esse café, no máximo 4 horas, esse café tem que estar na unidade de processamento pós-colheita. Seja o terreiro, seja o lavador. E é nesse momento que se descobriu, ou se entendeu, ou se percebeu que aqui no Brasil poderia fazer um processo de fermentação de café. Por conta dessa situação de vários acertos ou várias situações que levassem a uma melhoria da qualidade de café dessa turma da Serra do Caparaó. Por quê? Porque lá tem condições particulares de clima, lá tem condições particulares com relação à microbiota, e eles não fizeram inoculação. Tudo confabulou, tudo se organizou para que o processo de fermentação que ocorreu, porque o café é um fruto, e lá eles fizeram a colheita de café com alta porcentagem de café maduro. Esse processo fermentativo, esse processo de fermentação que aconteceu, deu certo. E a partir daí eles começaram a pesquisar, começaram a padronizar, começaram a tentar entender qual foi ou quais foram os fatores que levaram a esse sucesso no processo de fermentação. Exatamente, gente, por conta dessa fase de ensaque. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas isso aí é surpreendente, não é? Fala a verdade. É diferente, né, Zé? Eu tenho uma história também parecida com essa, por causa que tem um primo meu aqui, ele põe um café assim, por exemplo, nós põe na quinta e choveu, é só no domingo que a gente foi buscar ele, mas todos os dias chovendo, deixou ensacado no meio da roça, aí trouxe ele, aí, por exemplo, 4 dias na roça, no dia que nós colocou ele no terreiro assim, sabe aquele, parecendo chorume, um lodo preto, um trem mais feio, sabe? Uhum. Aí nós deixou ele lá, fui com o meu, coloquei quase no mesmo dia. O do desbramado foi beber uma bebida muito boa, o meu não bebeu. Falei, não tem Então, base. o que eu quero falar para vocês com relação a isso? O processo, ou a descoberta, ou a reinvenção da fermentação de café surgiu a partir dessa fase de ensaque que nós estamos falando. Só que fermentação de café é algo que exige metodologia. Em especial, a ausência de oxigênio. Quando o café fica ensacado, mistura de frutos e ensacado, mistura de frutos que eu digo, verde, verde cana, maduro, sobremaduro e seco. Quando esse café junta tudo e ensaca,
Ali nós temos uma miscelânea de ambientes e uma miscelânea de substratos em presença de oxigênio. A chance de dar cruzamento de tatu com zebra, com uma tendência a um fenótipo de canguru, é muito grande. Ou seja, na maioria das vezes, a chance de dar café-ria é grande. Porque fermentação existe processo. E nós vamos ter uma conversa sobre fermentação. Eu vou abastecê-los de materiais sobre fermentação. Porque hoje está na moda. E eu falo para vocês, eu acredito que seja moda. Essa é a opinião particular do Zé Marcos. Né? Porque o grande volume não é fermentado induzido. Né? Que seria o grande volume de cafés naturais aqui no Brasil. Bom, essa fase de ensaque, para que a gente diminua os erros, para que a gente diminua a possibilidade de termos problemas, nós temos que colocar esses frutos de café em um saco trançado, que permita troca de ar em local sombreado, no máximo por um intervalo de 4 horas. No máximo. Ou seja, eu estou falando para vocês que o café precisa ser transportado, no mínimo, 2 vezes para a unidade de processamento. A unidade de processamento, eu me refiro a uma propriedade que tem via úmida e vai colocar o café no lavador para ser descascado, e uma propriedade que não tem via uma unidade de processamento, que é o direto do terreiro. Tudo bem, que seja o terreiro. Puxar café 2 vezes. Porque o cara que começa a colher o café às 6 horas da manhã e 8 horas fez a primeira medida, esse café vai ficar até 5 horas da tarde armazenado? Quanto tempo dá? O risco de perder qualidade é grande. Tá? Após esse momento de ensaque, né, o café foi ensacado, foi colhido, abanado e ensacado. Depois que ele foi ensacado, é preciso fazer a contabilização da quantidade de café colhido, seja para poder fazer o pagamento do apanhador, seja para fazer a determinação do rendimento, da produtividade, tudo isso tem que ser contabilizado. Quando se faz colheita de máquina, consegue fazer o volume cubicando o ambiente onde vai ser transportado o café, cubicando a carreta, ou cubicando a caixa da máquina. É possível. Agora, na maior parte dos casos, na nossa região, é utilizado uma medida padrão. Tá? Deixa eu pegar a foto dessa medida aqui para mostrar para vocês. Vou pegar aqui. Espera aí, só um segundo, gente. Eu tinha achado uma foto dela aqui, agora eu não estou achando. Só um segundo. Medida 60 litros. Um segundinho que eu já estou organizando aqui, tá? Organizando as telas. Eu me refiro a essa medida aí que está sendo projetada. Essa medida, ela tem 60 litros. 60 litros onde? Aqui na alça. Tá? Não é aqui em cima cheio de café, não. 60 litros aqui na alça. Tá? Essa medida é aquela medida que nós utilizamos para fazer o cálculo de rendimento, para fazer o cálculo
para pagamento dos apanhadores. Colheu 20 medidas de café por dia. Significa que colheu 20 unidades dessa cheia de café até aqui, ó, até na alça. Tá? Tem propriedade que o camarada coloca aqui em cima um arozinho de chapa para poder aumentar o volume. Tá? Mas aí tem que ser feito o pagamento por um maior volume. Paga-se mais para se colher mais café, né, para poder fazer a colheita do café. Nesse caso, esse utensílio aí, que tem que ser higienizado, não pode estar quebrado, tem que ser limpo, coisa e tal. Ele tem um volume de 60 litros. Né? Aí existem várias propriedades que têm outras medidas, que têm outros utensílios. Tá? Mas esses utensílios têm que ser calibrados, tendo esse equipamento que eu estou mostrando para vocês aí como referência. Certo? E aí, essa é a medição. E a medição é a seguinte: pega o saco de café, onde foi ensacado o café, coloca dentro dessa medida, nivela e vira na carreta. E vai contando. Eu já tive a oportunidade de ser o tratorista que veio fazer a conferência, que foi fazer a conferência de um dia de colheita lá na escola. Aqui na escola nós transportamos café por dois momentos. Nós transportamos café entre 1 e 2 horas da tarde e transportamos café entre 4 e 5 horas da tarde. Olha, gente, que troço mais desconfortável. É o tal do conferente de medida. Algum de vocês já teve a oportunidade de fazer isso? Ô, Léo, não estou te ouvindo. Está chiando. Nós não estamos conseguindo te ouvir. Zé, o senhor falou que jeito que é ser conferente de medida? É. Que jeito que é isso, o senhor fala? O conferente de medida é o seguinte: o cara está trabalhando, você faz isso quase todos os anos, não é brincadeira não, né, Léo? Eu vou explicar para o Edione. Edione, imagina a firma passou o dia inteiro colhendo café. E o café foi ensacado. Colheu, abanou e ensacou. Esse café que está ensacado, ele não tem um volume definido. A pessoa enche o saco tanto que couber. Alguns chegam a 60 litros, outros passam de 60 litros, outros faltam 60 litros. Então, o saco de café não é utilizado para medir, e sim para acondicionar, após a abanação, até o café ser transportado. Isso está claro? Aham. É o que fica ali dentro da carreta, pegando o café e colocando dentro do balaio. É o conferente de medida, filho. Não, é que eu nunca tinha parado para pensar nesse nome aí. Pois aí esse cara é o que vai ficar ali anotando quantas medidas do fulano, quantas medidas do ciclano, essa medida está cheia, esse aqui faltou café, então você não vai receber por 60 litros, você vai receber por 40. Não é assim? Meio balaio, um quarto balaio, né? Agora eu estou escutando, Léo. Eu peguei o celular, o meu computador está com problema no microfone. Tá. Mas então você falou essa questão de sacaria. Oi? Você tem que fechar o som do computador, porque está dando eco. Peraí. Aí, acho que agora foi. Acho que pode falar. Você falou a questão de sacaria. Geralmente tem pessoa que chega com um sacaria que dá quase 2 medidas e mata a gente que está em cima da carreta. Nossa, e olha, companheiro, eu já passei muita dificuldade fazendo conferente de medida. Porque eu ia dirigindo o trator com a pranchetinha e com a medida. Rapaz, eu não sabia o que eu fazia. Geralmente, às vezes eu ponho café durante o dia inteiro e às vezes chega no final do dia eu vou medir o café da turma. Aí a gente já está cansado de apanhar café o dia inteiro e ainda vai fazer isso, quase morre. Então, e fora assim, e quando não bate o volume, não, isso aqui é uma medida. Não é uma medida, falta 10 litros, falta 20 litros. Aí sempre tem que ficar pegando resto, vai só enrolando. Nossa, vai enrolando, vira uma confusão. Esse negócio é muito complicado, mas é extremamente importante, que é por aí que faz o pagamento. Sim. Né? Então, gente,
O que é esse momento de hoje? Esse momento de hoje é de nós conversarmos de etapas que são simples, porém extremamente importantes. Para que esse café saia da árvore e vá para a unidade de processamento, que é a nossa próxima aula. Compreenderam? E aí agora, vamos imaginar o seguinte: colheu o café, abanou, acondicionou, chegou o trator para transportar, mediu e colocou o café na carreta do trator. Vejam o seguinte: fez todas as etapas dentro do padrão, tudo certinho, né? Tem gente que deixa o café na carreta do trator de um dia para o outro para poder distribuir no dia seguinte. E aí perda de qualidade. Tem gente que coloca o café em uma carreta que puxou adubo ou que fez algum outro trabalho durante o dia. Ou seja, muitos produtores não se preocupam com contaminações externas, não se preocupam com um bom acondicionamento do café nessa etapa de transporte. Tem gente que faz tudo direitinho, chega na hora de esparramar o café, no fim da tarde não esparrama, fica na carreta para esparramar o dia seguinte. Aí o dia que vai esparramar, na hora que vai esparramar no dia seguinte, o café está fervendo e está azedo. O café sai até fumaça, né, Zé? Ué. Está quente, porque café é uma fruta. Fermenta, azeda. Eu repito, o processo de fermentação que está sendo trabalhado, que está sendo muito discutido aí, ele é um processo de fermentação controlada. As pessoas controlam temperatura, pH, adiciona micro-organismos para poder ter um processo de inundação do micro-organismo responsável pela fermentação. E aí ele inibe a ação de outros que não são desejáveis, que chega aquele monte de micro-organismos de uma vez só, e inibe os outros. Não é isso? Essa fermentação que acontece nessas etapas de pré-limpeza, ensaque, medição e transporte, ela é indesejável porque ela não é controlada e ela é em presença de oxigênio. É o que eu disse. É um cruzamento de tatu com cobra puxando a canguru. É o que vai sair disso. Ninguém sabe o que vai sair desse trem. Como nós não temos o controle, nós temos que diminuir os riscos. E aí vem essa questão dessa aula de hoje, exatamente para isso. Ou seja, nós estamos no momento de transportar o café da lavoura para a unidade de processamento numa carreta limpa, numa carreta que não tem tábuas quebradas, numa carreta que não está suja, não está contaminada, num trator que tem manutenção, que tem freio, que tem partida. E esparramar esse café no mesmo dia que ele foi colhido e transportado. Para quê? Para diminuir os riscos de perda de qualidade. Se isso ficou claro para vocês, eu estou satisfeito com essa conversa de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Quer trazer para nós alguma experiência? É óbvio, gente, que existem muitas situações de produtores que deixaram o café na carreta 2, 3 dias e o café bebeu. E o café apresentou uma boa qualidade sensorial. E ó, sei de casos. Pessoal, professor, mas eu deixei o café pousar na carreta 3 dias porque estava chovendo. E o café bebeu duro. Eu acredito. Mas isso é a regra? Ou isso é uma exceção? Qual que é a minha resposta para esse produtor? Tente repetir o mesmo processo, tente repetir as mesmas etapas, os mesmos passos, para ver se você consegue fazer o mesmo café. Porque dificilmente vai acontecer. Vou contar um outro exemplo. Um produtor colheu café seletivo lá nas matas de Minas. Secou café em terreiro de terra. Ganhou o concurso de qualidade da matéria no ano 2005. 2005 ou 2006. Eu fui a pessoa que entreguei a premiação dele. Eu estava nesse concurso. Eu era de matéria nessa época. O produtor que a mão dele não esticava. A mão dele era assim, ó. De tão grossa que era, de tão trabalhador que ele era.
Secou o café em terreiro de terra, eu vou falar de novo lá na secagem, né? É só para a gente entender que processos que não têm controle não se repetem. Ele nunca mais fez isso. Ele não conseguiu produzir um café com aquela qualidade mais. Não tem repetibilidade. Então, isso é uma questão muito importante. Nós estamos falando em processos, padrões de processos, para que consigamos oferecer consistência e repetibilidade com menor chance de erro possível. Isso está claro para vocês? Tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Elaine, está aí? Ai, alguma pergunta, Elaine? Júlio? Perguntas? Tranquilo. Tranquilo? E Johnny, Léo? Tranquilo, Zé. Beleza? Meninos e meninas. Meninos e menina. Então, por hoje eu estou satisfeito com essa conversa. Na nossa próxima aula nós vamos falar de processamento pós-colheita, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem à disposição de assistir essa aula antes do horário normal, né? Para a gente antecipar o conteúdo e não dar um intervalo muito grande, já que nós vivemos uma hora sexta-feira. Muito obrigado, eu já vou colocar esse material na plataforma e nos encontramos na terça-feira que vem.